Vim falar aqui um pouquinho sobre não ser magia. Antes de mais nada, não é uma propaganda de uma famosa marca de TechPix. Isso. Não é TechPix, mas é outro tipo de magia e tecnologia. É sobre os Magic Mocks do Python. É um pouquinho de história e tudo mais. Bom, trabalho há um tempo já com TI, atualmente como engenheiro de software no mercado Bitcoin, e há 6 anos, mais ou menos, especialmente com Python. E antes de trabalhar com Python, eu trabalhava com PHP, onde lá tinha uma estigma muito grande, assim, do que era magia, né? Daí todo mundo me fala por que eu não gosto de magia e tudo mais e tal. É porque uma vez me disseram que, bom, toda vez que a gente fala que algo é mágico, a gente está abrindo mão de entender como aquilo funciona. E aí a gente fica tudo muito obscuro e tudo mais, a gente para de se importar. E até me impressionou muito isso quando eu fui começar a trabalhar com Python, que na época da PHP 5 lançaram os métodos mágicos que foram, nossa, detonados por todo mundo, e em Python tinha uns tais métodos mágicos também, assim. Falei, poxa, tá estranho isso daqui. Mas então, antes de mais nada, falar o que é mock. Né? Bom, mock é nosso amiguinho legal ali para testar o acidente de carro. Né? Então ele é um objeto que ele simula o comportamento de um objeto real para a gente poder testar as coisas. Pura e simplesmente isso. Claro, em literatura, depende de linguagem, você vai ver outras definições, tá? Mas aqui vamos nos ater a esse detalhe mais simples. E aí então, se esse é o mock, por que Python tem um Magic Mock? Magic Mock então deve ser isso daqui. Magic Mock na verdade é o nome da classe que deram dentro do pacote que agora está no Unit Test do Python, que ele implementa esses tais métodos mágicos que tem no Python. E a partir daí, tudo mais, estudando ainda, querendo um pouquinho mais, questionando essa questão, veio o TechMock. O TechMock, na verdade, foi um projetinho que eu vim brincando com ele até para poder montar essa apresentação e entender de verdade o que acontece por baixo dos panos ali do Magic Mock. E assim, o que acontece com o Magic Mock, na verdade, como eu quis colocar no segundo título, no subtítulo da palestra, é design pattern. Tem design pattern por baixo dali. E aí a gente vem no outro ponto. Pera, mas design pattern não é aquele negócio que a gente usa para linguagens estáticas? Eu vejo aquelas documentações, eu vejo o livro do Gang of Four, eu vejo literatura do Martin Fowler sobre design pattern, assim, eles não trabalham com Python, a princípio. Então, como que é isso? E realmente isso é um bom ponto. Mas aí a gente pode ter uma definição mais interessante do que design pattern. Né? A gente tem, no caso, a definição tradicional e a definição que eu mais gosto, que é que se só você faz é gambiarra, mas se mais gente faz, é design pattern. Pura e simplesmente isso. Então você pode ver, nenhum design pattern é bonito de implementação, mas quando você batiza aquilo como design pattern, todo mundo entende. É uma questão simplesmente de entendimento das coisas. E nisso Python tá cheio. Tá cheio de design patterns, assim, por mais que a gente fala, não consiga às vezes encaixar naqueles mais tradicionais, tem algumas coisas bem poderosas que a gente usa. Aí. O primeiro deles, e basicamente no que o mock se baseia, é o Monkey Patch. Né? Monkey Patch é essa técnica de a gente poder substituir o comportamento de um objeto em tempo de execução. Tem esse trecho de código aqui que é meio que uma piadinha aqui. Quando eu comecei também a estudar coisas de Python, eu falei, Python é aquela linguagem que você pode falar que true é igual a false, né? E podia mesmo, né? No Python 2. Simplesmente você podia trocar os objetos true e false, com algoritmo simples de troca, né? Aquela coisa bem elaborada. E meu slide está errado, mas aqui era para estar o print true sendo false e tudo mais, né? Montei errado o exemplo. Mas tudo bem. Tem um exemplo melhor aqui. Em termos de código, inclusive o que está nesse TechMock, tem uma classe bem elaborada, né? Isso aqui, na verdade, dentro de Project, um sample method e sample class. E aqui, uma estrutura de um monkey patch, de fato. Né? Onde eu defino uma outra classe qualquer e nesse project, que é que eu importei aqui em cima,
nessa linha 14 aqui, eu substituo um método deste módulo, eu substituo por essa outra classe aqui, essa classe. Isso porque em Python, como tudo é objeto, inclusive os módulos, as classes, as funções, a gente pode brincar com isso à torta direito o tempo todo. E é basicamente o que tem aqui. Como resultado da execução desse código, né? O que é o Monkey Patch que a gente tem? Ah, legal. Aqui é o meu Monkey Patch, eu tenho lá algo sendo impresso, e essa aqui é a referência da minha classe. Quem é minha classe? E depois, em tempo de execução, eu modifiquei aquele cara. Se eu rodar de novo, eu tenho o mesmo resultado, porque a princípio, né, o meu objeto original, ele é o mesmo naquela importação ali. Então, é nisso que se baseia, toda vez que a gente tem, no contexto de um teste unitário, e faz um patch, inclusive esse é o nome do método que tem no unit test mesmo, né? A gente faz um patch em cima de um objeto, altera o comportamento dele, e no final do escopo daquele teste, aquele objeto volta ao seu estado original. Então a gente aplica o Monkey Patch uma vez, substituindo aquele comportamento que a gente tinha pelo nosso objeto de teste, por assim dizer, que é o mock, e no final do cenário, da execução do teste, ele devolve a referência do objeto original. Assim que as coisas ficam ali isoladas e tudo parece tão mágico quando a gente roda. Um outro ponto, bom, e aí como que é aplicado ou gerenciado esse patch, esse Monkey Patch no unit test? Primeira forma, com o Context Manager, né? Context Manager, Python tem uma série de palavras reservadas que disparam algumas funções e tudo mais. No caso do Context Manager, tudo a gente usa com with. Aqui você inicia um contexto, e quando você finaliza esse contexto, no caso, né, saindo dessa tabulação, você encerra esse contexto. Isso ativa, na verdade, na classe que tiver implementada, dois métodos especiais, né? Que é um método, o dunder enter, quando você chama um if, algo é executado, e num dunder exit, outra coisa é executada. No nosso caso, aqui no próprio TechMock, por exemplo, ele tem exatamente aqui a implementação, é legal. Num dunder enter, você faz um patch, e no dunder exit faz um unpatch, para fazer justamente essa troca dos objetos que eu falei antes. Que inclusive, tá? Nesse trecho de código também de exemplo, onde dentro desse bloco, quando eu entro aqui nesse with patch, é chamada daquela classe o dunder enter, o dunder enter, e quando finaliza o bloco, o dunder exit. E esse objeto volta a ser o objeto original, que até na execução vou mostrar isso aqui também. Primeira parte de execução dentro do meu contexto, isso é um mock. Fora do contexto, ele é de novo o objeto original, o mesmo que tinha no exemplo de cima antes de fazer o Monkey Patch na mão. Então esse é o segundo truque de magia, por assim dizer, que não é magia. Outra forma de controlar outro design pattern, que isso a gente usa muito em Python, assim, vários frameworks, tudo mais, assim, principalmente Django, Flask, assim, adoidado a gente utiliza decorators, né? E muitas vezes nem para pensar o que eles são. Bom, o decorator é um tipo de uma inner function, né? Assim, é uma função dentro da função, e aí você executa coisas antes ou depois, você faz o que quiser com isso, né? Aqui tem um pequeno exemplo de como construir um decorator, mostrar como isso está mostrar no próprio mock. Dentro desse decorator callable aqui, onde é feita a ação
antes aqui de fazer um patch, adicionar aos args o próprio mock, chamar a função. Depois que a função é executada, é feito um unpatch para voltar o objeto para o estado original. Esse aqui é o código que eu escrevi, tá? Consultando um pouco também o próprio código do mock do Python. Ele é bem mais elaborado em alguns pontos ali, algumas coisas mais dinâmicas, mas esse daqui está mais para ser ilustrativo. E a mesma ideia, eu tenho um método com decorator patch e aqui um bloco fora de qualquer método, sem nenhum decorator em volta. Na execução, aqui a gente tem o mesmo resultado de quando estava mostrando com o Context Manager. Que aqui eu tenho um objeto, naquela chamada, que é um objeto do tipo TechMock, e aqui o meu método original de novo devolvido fora daquele contexto. E com isso, um outro ponto que a gente tem, que não é exatamente um design pattern, mas é muito falado nesse nosso mundo Python, é a ideia do duck typing, que é essa máxima de que, bom, se algo anda como pato, né, fala como pato, tudo mais, para mim é um pato. Que a gente também vê isso, por exemplo, numa assinatura da linguagem padrão, como uma lista e uma tupla, que ambos são iteráveis, então a gente, na maioria dos casos, quando nós vamos usar esses objetos, nós não nos importamos com qual que é o tipo do objeto, mas sim só com o comportamento dele. E isso é um dos pontos que faz com que o mock funcione tão bem no nosso dia a dia. Porque nós substituímos o objeto original, seja ele qual for, por um objeto do tipo mock, e adicionamos a esse mock um comportamento. E esse comportamento, a aplicação reage de alguma forma na qual nós validamos se o nosso contexto está correto. É muito louco pensar em tudo isso. Porque, na verdade, é um conjunto de conceitos simples, só que bem aplicados. E a gente passa por isso o tempo todo sem nem perceber. Sem nem se tocar de que a gente está falando, legal, eu estou pensando como a ideia do duck typing quando eu uso um mock. Eu tenho um Context Manager, um Decorator e um Monkey Patch. E uma nota aqui, né, uma tradução bem livre, mas bem livre mesmo. Não me condenem, por favor, que o Monkey Patch a gente poderia, em alto nível, falar que é como uma interface do Java ou de alguma linguagem estática, que é ao menos a ideia da gente furar um pouco a ideia do este objeto é de tal tipo, mas ele se comporta como algo que eu preciso. E o ponto principal, né, além de tudo isso, o que a gente tem de legal no Python, e que não é mágico mesmo, até tem mais lugares hoje que falam de special methods do que magic methods, que são os métodos com dunder, né, double under, que praticamente todo operador em Python, ou funções específicas para reservadas, eles vão ativar algum método dunder específico da sua classe. E, como, por exemplo, numa soma, você vai ter um dunder add. Então, assim que você pode fazer uma soma de strings, um dunder div, se a gente olhar a classe do pathlib agora no Python 3.6, que você concatena um diretório passando barras, como se fosse uma divisão. E isso te gera um novo objeto do tipo dir também, path, do tipo path. É a implementação desses métodos especiais, que é isso que faz com que esse comportamento dinâmico ele seja respeitado, assim, de uma maneira totalmente técnica. E essa parte boa de Python, que na verdade, quando a gente para observar o que está acontecendo, a gente entende exatamente de onde as coisas vêm para onde as coisas vão. Porque tudo é feito em cima desses padrões básicos que a gente tem. E é isso.